Muito bem. Entrando no livro, Joana nos diz assim: ainda, segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam por meio de condições internas e externas, resultando daí duas ordens: as kármicas e as emoções perturbadoras. Indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas próprias experiências. O homem é a síntese das suas próprias experiências. Autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Esse determinismo, inevitável apenas em alguns aspectos, nascimento, morte, reencarnação, estabelece as linhas matrizes da existência corporal, propelindo o ser na direção da sua fatalidade última, que é a perfeição divina. Os fatores que programam as condições do renascimento do corpo físico são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Ser feliz quanto antes ou desventurado por longo tempo depende do livre-arbítrio pessoal. A opção por como e quando agir libera o espírito do sofrimento ou agrilhoa-o nas suas teias tenazes. A vida são os acontecimentos de cada instante a se encadearem incessantemente. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações e assim sucessivamente. Isto é um fato real. As coisas caminham naturalmente. As coisas caminham naturalmente. E não tem necessidade de querer ou não querer. Naturalmente as coisas acontecem, não é? Desse modo, o indivíduo é o resultado das suas atividades nem sempre eu perdi aqui, desculpa, só um segundinho, por gentileza. Me perdoe, viu? É possível que uma experiência fracassada ou danosa da mesma forma, as construções, perdão, viu? Aqui deu uma. Da mesma forma, as construções do bem
se refletirão no comportamento posterior do indivíduo sem que necessariamente tenham caráter espontâneo, instantâneo. O fator tempo, na sua relatividade, é de somenos importância. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se completam: provação e expiação. Esse ponto é muito interessante. É muito interessante porque até algum tempo atrás havia muita confusão entre provação e expiação. Hoje nós vamos deixar claro se porventura ainda, existe alguma dúvida em torno desse aspecto, né? Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se completam: provação e expiação. Ambos objetivam educar e reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda. Veja bem, olha que interessante. Provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Nada é imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. No mapa dos compromissos, não figuram as injunções mais aflitivas, nem as conjunturas traumatizantes irreversíveis. As opções de como agir multiplicam-se favoravelmente, de forma que, havendo arestas a aplanar, esse trabalho não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. A ação do amor brinda o ser com excelentes ensanchas de alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, constituindo-lhe suportáveis provas o malogro de alguma aspiração, o desafio ante algumas metas que lhe pareçam incalculáveis, as dores dos processos de desgaste orgânico e mental, sem as quedas profundas nos calabouços das paralisias, das alienações, das doenças irrecuperáveis. O Espírito está falando da provação. Nós, há um bom tempo atrás, falamos a respeito dos mapas, né? Todos nós temos mapas. Nós planejamos. As coisas não acontecem assim, a revelia, é tudo dentro de uma ordem, planejado, programado, para que tudo corra e saia de maneira positiva. Não se planeja o negativo.
pode ocorrer o negativo em virtude da opção do espírito, porque o espírito ele não tem um tapa que tem que seguir assim, não. Ele é orientado. A aprovação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal. Entende? É proposto. Agora, o espírito, ele aceita ou não aceita? Então pode acontecer isso, Fran? Pode, desde que o espírito goze de algum merecimento. Lá no livro Missionários da Luz, comenta-se bastante sobre esse aspecto. E uma encarnação de uma senhora muito bonita que ia nascer com quase os mesmos feitios do seu passado. Mas ela quis que mudasse porque a beleza com que ela veio na encarnação foi motivo para a sua falência. Então ela pediu que alterasse a forma, a sua beleza, que trouxesse ela com algumas limitações para que não facultasse a ela os mesmos deslizes que ela não suportou na encarnação passada. Entende? Então, isso daí é possível analisar-se o mapa e, por sua vez, fazer com que a pessoa modifique a sua trajetória. Hein? Voltaremos.